Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Entre Mães. Eu sou Natália Sanches, educadora parental e mãe da Luna. E aqui vocês vão encontrar muito acolhimento, desabafos e informações pertinentes à maternidade, com todas as dores e delícias que só nós, mamães, sabemos. E se você é novo aqui no canal, lembre-se de se inscrever para você ficar por dentro de todos os vídeos. Hoje nós vamos falar sobre parto. Ai, assunto polêmico. Para quem não assistiu, eu tô fazendo uma série. Eu já tenho um vídeo gravado sobre gestação. Se você perdeu, volta lá, assiste e volta aqui pra gente falar sobre parto também. Eu vou começar citando uma frase que ela diz assim, ó: um período crítico no processo de formação do vínculo, que é imediatamente após o nascimento, e ele nunca mais será repetido. Tá bom? Mais uma vez, eu quero reforçar aqui que tudo que eu levanto é para a gente ampliar o nosso olhar e não para a gente ficar no lugar de culpa e de sobrecarga. Não é mais uma coisa para sobrecarregar as mamães e as mulheres, mas sim para que a gente possa ter mais clareza e consciência sobre os assuntos, tá bom? Eu mesma não tive o parto que eu desejava. Eu achei que seria natural e instintivo e eu caí no conto da carochinha e acabei tendo uma cesárea, né? Eu sei que se eu tivesse me informado mais, buscado mais, eu poderia ter batido o pé e ter esperado o tempo da Luna, né? E ter tido o parto que eu queria. Mas eu não tive, tudo bem. É para eu ficar remoendo isso? É para eu ficar me culpando por conta disso? Não. É para eu ter mais consciência e saber que, a partir do momento que houve essa ruptura, agora o que eu tenho que fazer, né, para reparar esse relacionamento e esse vínculo que teve, né, uma quebra ali no momento do parto. E aí eu tô querendo dizer isso porque o bebê, ele chega ávido, esperando aquela conexão, aquele vínculo, né? E esse momento do parto, esses minutos sequentes ao parto, ele é único e ele é marcante para esse bebê e para essa mãe. Ele é um curto e crítico período de tempo que vai direcionar toda a nossa capacidade de amar. Tem uma história que eu quero compartilhar com vocês, que é o Michel Odan, que estuda muito sobre parto, sobre gestação, sobre puerpério. Ele relata isso nos livros dele, que como começou, né, essas observações que ele fazia sobre o parto. Então, ele estava lá numa fazenda e aí nasceram patinhos. E ele, né, querendo interagir, foi lá imitar os sons dos patinhos. E os patinhos começaram a seguir esse som e se vincularam com ele, ao invés de se vincular com a mamãe pata, né? E aqueles minutos sequentes, eles foram decisivos para o resto da vida daqueles patinhos, porque toda vez eles buscavam o som que o Michel fazia, né? E não o som da mamãe pata, eles se vincularam com aquele. E isso eu estou trazendo essa história aqui para a gente entender que, claro que o avanço da ciência trouxe muitos benefícios para a gente, mas também nos afastou um pouquinho da nossa natureza humana, né? Esse excesso de intervenções no momento do parto tem atrapalhado e quebrado, né? Fragilizado esse vínculo entre mãe e bebê. E aí, mais uma vez eu levanto a pauta, né, do quanto nós nos distanciamos do que é natural com o avanço dessas intervenções. Reforço, não entendam que eu estou condenando a cesárea. Eu sei que ela salva vidas, porém é necessário 60% dos partos serem cesáreas, né? É necessário tantas cesáreas eletivas? Isso é melhor para quem? Isso atende às necessidades de quem? Né? São perguntas que a gente pode nos fazer. Então, quando começaram esse excesso, né, de influências externas, intervenções, o vínculo também começou a se perder e ficar mais fragilizado. E a mulher deixou de ser protagonista no momento que é dela e do bebê, né? No momento em que ela teria que coordenar os movimentos e as ações com esse bebê sem tantos incômodos, sem tantas interferências. Esse momento em que a mulher está fazendo a expulsão, né, esse momento do nascimento, ele é importante, ele libera adrenalina. Essa adrenalina vai trazer essa carga de vitalidade e força para que essa mamãe consiga carregar esse bebê, se vincular, se conectar com esse bebê. E aí, quando este movimento ele é interrompido, ele acaba se tornando uma violência para ambos, tanto para a mãe quanto para o bebê. E antigamente,
Como que era feito isso daí? Por muitos milênios, como foi feito isso daí? Era feito entre mulheres, por mulheres, né? Com realmente esse protagonismo, essa força ancestral, essa sabedoria do nosso cérebro primitivo. E isso foi se perdendo ao longo dos tempos. A gente acabou sendo infantilizada, violentada. Isso acabou sendo apagado, né? O nosso terceiro nascimento. Então, só para a gente entender e ter clareza, nós temos 3 nascimentos, nós mulheres, na nossa vida. O primeiro é quando a gente nasce mesmo, o segundo é na nossa adolescência e o terceiro é quando a gente pare, né? É no momento do parto. E esses nascimentos significam o quê? Realmente essa força vital que a gente recebe, essa carga, essa oportunidade que a gente tem de se reconectar com o nosso cérebro primitivo e emocional. Porém, o feminino ele acaba não sendo tão valorizado na sociedade, né? Ele é até visto como fraqueza. O sentir é visto como fraqueza. Porém, ele é muito importante para todas as nossas ações. E aí o parto, ele é um movimento muito primitivo, ligado totalmente ao nosso sentir, que é o que eu falei lá atrás. Quando eu começo a colocar só o racional, quando eu começo a racionalizar isso daí, tudo se torna mais difícil. Por quê? Porque é necessário o sentir, é necessário estar conectada comigo mesmo, com as necessidades que o meu corpo vai me mostrando de posturas, né? O que ele está me pedindo. E aí, esse excesso de, faz assim, faz assado, faz desse jeito, fica ali, vai nos trazendo para esse racional e vai acabando atrapalhando esse processo que deveria ser fisiológico, que deveria ser instintivo, primitivo, como a gente falou lá no começo. E isso acaba trazendo consequências para o puerpério. Então, a cesárea, por exemplo, já é comprovado que ela aumenta as chances de depressão pós-parto, as dificuldades na amamentação, traz uma relação de apego inseguro entre mãe e bebê. Então, Natália, mas meu parto não foi desse jeito. Eu não tive, foi cesárea, e aí? E aí que não é num lugar de julgamento, é simplesmente para a gente saber que então a gente tem que se esforçar mais para reparar essa ruptura, né? Reparar essa perda dessa etapa do desenvolvimento da criança, porque o parto ele faz parte desse desenvolvimento infantil também. Claro que para aquelas, né, que estão tendo a oportunidade de receber essa informação em tempo hábil, vale a pena a gente se munir, se empoderar, né, desse período para que a gente consiga proporcionar o que é melhor para dia de mãe e bebê. E o que pode impactar nesse momento para essa relação que vai ser estabelecida entre mãe e bebê? Eu vou citar aqui algumas coisas bem rápido, de maneira superficial, sem me aprofundar muito, tá bom? São ritualizações, então, como limpeza, intervenções, interferências, condução desse momento, né? Aquele ato de empurrar o bebê, de empurrar a barriga da mãe, negligências, manipulações, observação. Então, o número de pessoas que está naquela sala de parto, o número de pessoas que depois vai estar naquele quarto. Porque, volto a falar, o parir, ele é algo fisiológico, primitivo. Ele é um ato sexual, de vitalidade e de intimidade, né? Como que eu vou ter isso daí cheio de gente me observando, falando como que eu tenho que fazer, gente que muitas vezes não tem intimidade, acaba dificultando o processo. E aí, né, onde essa mãe, ela precisa se conectar com o seu bebê, olhar e compreender as sensações, eu tô trazendo ela sempre para o racional. Então, é preciso a gente ter a consciência de que é necessário preservar essa relação mãe-bebê. E que nós temos pouco controle sobre isso, né? A gente não tem que tentar controlar a situação, a gente tem que entender que isso é natural. Só que a gente está tão desconectado de nós mesmas, né, que a gente não tem confiança. E aí, por essa falta de confiança, eu mesma acabo indo buscar essas intervenções. Porque lá atrás a gente também não teve as nossas necessidades atendidas. E aí a gente acaba ao longo da nossa vida buscando que essas nossas necessidades infantis sejam atendidas, sem entender, né, que agora somos adultas, capazes e protagonistas desse momento. E também, muitas vezes, porque a gente deixa de entender a importância desse momento para a mãe e para o bebê, por falta de consciência mesmo e de clareza.
É importante a gente saber que um bom nascimento, ele é excelente para a saúde de ambos, tanto física quanto emocional. Isso é até uma questão de saúde pública, gente, tem que ser dado mais atenção. Eu quero citar também que a hora do parto, ela é uma oportunidade para a gente reabilitar esse cérebro primitivo, para a gente passar a confiar nessa sabedoria do nosso cérebro, né? Isso muitas vezes vai também da nossa confiança naquele corpo, naquele cérebro daquele bebê, que sabe muito bem do que precisa, que sabe muito bem o que quer, que está muito conectado, né, com a sua essência, com as suas necessidades. E aí, quando a gente dá essa oportunidade, quando a gente tem uma atitude positiva em relação a essa vida, a gente anda de mãos dadas com o desenvolvimento desimpedido de um forte cérebro primitivo, que vai fazer total diferença lá na nossa fase adulta. Esses dias eu estava reassistindo um episódio da série A Casa do Dragão, lá da primeira temporada, que eu gosto muito. E aí eu estava observando como é lindo uma cena em que a Rhaenyra, a protagonista, ela tá tendo o seu último parto e como ela vai seguindo realmente aqueles instintos, como ela tá conectada com o corpo dela, sabendo o que ela precisa, vai seguindo aquelas posições, né, que o corpo vai pedindo para as pessoas deixarem ela sozinha para que ela consiga, né, parir naturalmente. E desprezando o final, claro, dessa cena, é uma cena muito potente, né? Realmente dessa sabedoria do nosso corpo e da beleza, né, do nosso feminino. Eu fiquei me perguntando, né, depois de reassistir isso, quando foi que a gente começou a se perder? Né? Qual que é a relação que a gente tem com a gente mesma e com o nosso feminino, né? Eu valorizo esse feminino ou eu desprezo? Eu estou conectada com o meu sentir? Ou eu estou totalmente no meu racional? Qual que é a relação de intimidade que eu consigo ter com o meu bebê? Né? Eu estou buscando atender as minhas necessidades infantis ou eu estou preocupada com as do bebê? Qual que é o medo que eu tenho em relação ao parto? Né? Muitas vezes a gente tem medo, mas a gente não sabe nomear do que é. E se eu estou olhando pela perspectiva da minha criança ou eu só estou olhando pela minha visão? Né? Se eu estou dando a oportunidade dessa criança nascer no seu tempo, conforme a escolha dela. E se eu entendo que o parto ele faz parte desse processo de desenvolvimento do bebê. Essas e muitas outras perguntas, elas vão nos ajudar a nos nortear, a ampliar nossa consciência sobre esse assunto. Né? Então eu espero ter trazido luz e conforto para quem me escutou até agora. E eu também quero saber das histórias de vocês, né? Como foi o parto de vocês, como que vocês esperam, quais os principais medos, se vocês têm conseguido se preparar. É isso. Eu espero vocês na semana que vem para a gente falar sobre puerpério e até lá.